Olá, sejam muito bem-vindos ao Pode Ser Terapia. Aqui é uma conversa, mas pode ser terapia. Esse é um espaço leve e sincero, onde falamos sobre saúde emocional, comportamento, bem-estar e todos os assuntos que nos ajudam a viver com mais consciência. Eu sou Clara Braz, terapeuta, e ajudo líderes e empresárias a conquistarem clareza emocional e alta performance com leveza e propósito. E eu sou Cíntia Braz. Suas emoções afetam suas finanças e eu uso a neurociência aplicada ao comportamento financeiro para te ajudar a organizar a vida emocional e a financeira. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre algo que está mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina: o esgotamento mental e energético. E como isso se conecta, sim, se conecta, com a forma como lidamos com o dinheiro, escolhas e autocuidado. Fica com a gente até o final, porque hoje tem conversa boa, insights profundos e uma prática energética especial. Cris Azevedo é educadora financeira, professora de dança e terapeuta, formada em administração de empresa pela Universidade Católica do Salvador e MBA em gestão de projetos pela Unijorge. Cris é mentora e consultora de finanças pessoais para mulheres e acredita que a educação financeira deve estar acessível a todas as pessoas e que quanto mais cedo entenderem que o seu comportamento financeiro reflete suas crenças e emoções guardadas, mais fácil será alcançar uma vida financeira saudável e feliz. E com a gente também está Ana Azevedo, terapeuta integrativa, especialista em leitura biológica e terapias energéticas. Ela utiliza suas ferramentas em atendimentos individuais, palestras visando a melhoria das percepções e autogerenciamento do estresse, bem-estar físico, emocional e mental. Meninas, sejam muito bem-vindas a esse momento, que vai ser um bate-papo entre a gente. Nossa amizade, tantos anos, eu já perdi as contas. É o quê? 20? Mais de 20 anos, acho que a gente pode deixar baixo. Deixa abaixo, né? Deixa Aí, abaixo. 20 já tá ótimo, referência ótima. Nos conhecemos num ambiente totalmente diferente dos temas que a gente vai falar aqui. Mas interessante que a gente foi construindo carreiras separadas, mas que se conectam de novo, como sempre. A gente se conheceu na dança do ventre. Exato. É viagem. Há muito tempo Há atrás. muito tempo Long time atrás. ago, Direto do túnel do tempo, se conheceu dançando. dançando, né? Literalmente dançando, não, foi na Acontece, dança. a energia puxa, né? A gente começou dançando, se juntou, e aí depois a gente começa a fazer trabalho terapêutico, cada uma num lugar, e de repente tá todo mundo de novo junto. De novo. Verdade. E que bom, né, que a gente se encontra, tem essa convergência aí, que legal. Sempre. Independente do tempo, né? Tipo, fica um tempo sem se ver quando vê a mesma coisa. Não muda. E além da, igual a gente, além de irmãs, terapeutas também. Terapeutas. Elas também são Sim, irmãs. irmãs e terapeutas. Então, como que elas não poderiam estar aqui com a gente no podcast? São Não muitas pode ser terapia? É coincidências, né? impossível. Teriam que estar. É Com Quando a gente certeza. pensou nesse projeto, a gente falou, não, tem Na que ser lista. as meninas. É, ó, Tipo, que já roubo, estavam né? nos primeiros nomes, claro. Muito chique. Pois é, pois é, pois é. Então, vamos lá, né? Começar o nosso papo falando um pouco sobre o peso invisível das finanças na nossa mente, né? Então, eu quero trazer aqui, para iniciar logo com uma notícia bombástica, né? Uma informação bombástica, Eita. que segundo o estudo do SPC, 6 em cada 10 brasileiros têm uma saúde mental afetada por dívidas. E as pessoas acham que sempre finanças é só planilha, que é só controle. É isso também, claro, né? Mas o nosso intuito aqui é trazer um pouco também de como a emoção influencia, né, para esse tratamento com as finanças e por que o brasileiro tem tanta dificuldade, né, em lidar, em olhar para as emoções, em olhar para o extrato bancário também, né? São coisas que estão ali sempre interligadas. E eu quero trazer aqui logo uma pergunta para a Cris. E eu queria entender, né, por que, Cris, que tantas pessoas evitam olhar para as finanças, mesmo quando sabem que isso está gerando ansiedade e estresse. Então, vamos começar falando sobre o dinheiro como gerador de emoções. Então, o dinheiro, lidar com o dinheiro, gera emoções profundas, emoções como medo, como ansiedade, emoções como a Vergonha sensação, também? vergonha, sensação de incapacidade, principalmente quando as pessoas estão passando uma situação financeira complicada, estão vivendo uma situação complicada. Então, o dinheiro, ele gera emoções. Certo? As finanças, a gente precisa entender que finança não é só número, como você mesma falou. Não é só técnica, não é só número, é história, é identidade. São crenças que as pessoas trazem, né, de suas vidas na infância, o que ouviram dos seus pais, o que ancestrais. E ouviram até mesmo ancestrais. ancestrais, é. Exatamente. Então, tem muitas coisas envolvidas, tem muitas emoções envolvidas. E quando
a gente olha de frente para as nossas finanças, né, a gente descobre essas emoções e esses comportamentos que às vezes a gente não está muito afim de encarar. Então, é a primeira coisa, a gente descobre que a gente fez algumas dívidas, algumas compras, levado pela emoção, e que depois dá vergonha de olhar por que que eu fiz aquilo e acabei me endividando. Né? Então, encarar esses comportamentos, né, que emoções geram comportamento, a gente precisa entender isso. Então, olhar para isso, às vezes, pode ser, assim, uma É situação doloroso. dolorosa, exatamente. E sem querer te interromper, mas já te Interrompa, interrompendo, por só favor. para incrementar Aham, aqui, por favor. eu estava um dia desse com uma paciente, né, que estava falando sobre essa questão financeira, a gente tratando um pouco das emoções, e aí Uhum. ela, na verdade, é paciente de terapia, não era exatamente para a parte financeira. Financeira. Mas dentro da terapia ela trouxe esse assunto. E aí a gente começou a conversar, e aí eu puxei um pouco do meu lado contadora e educadora financeira, e aí eu fui entender, né, perguntando ela: "Ah, eu tô com muitas dívidas, meu cartão de crédito tá muito alto, eu não sei o que fazer". E o que eu sempre pergunto é: você já parou para olhar primeiro esse extrato e essa fatura do cartão para poder linkar o que Isso. foi cada gasto desse, para você entender com o que você está gastando? Exato. Porque a gente precisa primeiro, para tratar, a gente tem que ter um diagnóstico. Na saúde é assim. E nas finanças também. Então a gente tem que fazer primeiro esse diagnóstico para entender. Peraí, o que está acontecendo? Vamos olhar com o que você está gastando, qual foi o período do mês, Uhum. foi mais à noite após o trabalho, foi antes, você estava ansiosa, estava triste? Exatamente, Cintia. Aí é uma coisa assim que eu sempre faço com as minhas clientes, que é você olhar qual foi a emoção que estava presente no momento daquela compra. Quando você fez essa aquisição, qual era a emoção que estava te tomando? Porque a partir daí é que a gente vai entender o comportamento. E finanças a gente Perfeito. só entende quando a gente realmente olha para a gente, para as nossas emoções. Né? É um autoconhecimento. Então, quando a gente começa a trabalhar com finanças, a olhar as finanças pessoais, a gente começa a se conhecer mais. Né? Então, pegando lá o link que você, né, trouxe, a questão da ansiedade, do medo, né, que gera muita Da ansiedade, culpa, da vergonha. aí o que que acontece? A pessoa, ela não olha para as finanças, ela não liga para as finanças, mas continua vivendo naquela situação complicada de Uma bola dívidas, de uma neve. bola de neve, exatamente. Então, isso só aumenta a ansiedade, porque quando você não se encara de frente, e finanças é se encarar de frente, aquilo acaba virando uma bola de neve de complicações. Né? Então, E vai gerando mais E desconforto, mais e mais desconforto, ansiedade, ansiedade, e mais mais desequilíbrio. medo, exato. E uma coisa que eu sempre digo, uma analogia que eu faço é que assim, se você tem dificuldade de se olhar no espelho, você vai ter dificuldade de olhar para o seu extrato bancário. Porque o extrato bancário é tanto que tem algumas pessoas mais antigas, né, chamam do espelho bancário, né? Uhum, É Né? verdade. É o espelho bancário, é o espelho que você está vendo também, é a sua imagem, é a sua imagem, o seu comportamento financeiro está naquele extrato ali, né, que é o espelho bancário. Exato. Então, tem tudo a ver com autoconhecimento. Agora, as pessoas ficam com muita vergonha, muito medo de olhar, se culpando também, né? Mas a própria sociedade estimula esse consumismo Sim. exacerbado. Então, de uma certa forma, é um programa mental que vai fazendo nas pessoas. Então, não se culpa tanto, né? Não se culpa tanto, porque existe um programa rodando aí que é toda uma sociedade estimulando Para você alimentar a... essa roda mesmo. Exatamente. Então, é muito corajoso você parar e olhar para esse ponto, para você, para o que você consome, o que é que você fez, e você quebrar essa roda, né? Sim. E E culpa. só um detalhe, rapidinho, que eu me lembrei de uma coisa, que assim, a gente sai da escola do ensino médio sem saber nada sobre finanças, Uhum. sobre extrato e tudo. Hoje em dia já tem algumas escolas que estão A colocando, educação né, financeira. a educação financeira, mas assim, como é que a sociedade que já sai da escola, sem nunca ter ouvido, né, nunca escutou falar sobre isso, como é que a gente pode ter vergonha de falar sobre algo que a gente nem teve conhecimento? Uhum. Né? Então a gente já sai, toda uma roda, como a Aninha falou, já está preparando para o fracasso mesmo. Para o Verdade. Porque se consumismo, você não para o... tem consciência, se você não tem conhecimento, se você não olha isso de frente, vai ser muito difícil você conseguir transformar. Com E certeza. sobre a culpa que vocês falaram, é uma coisa interessante que eu sempre trago para os meus pacientes, que culpa não leva a gente para lugar nenhum. Por quê? Eu fico ali remoendo, eu fico cada vez mais ansiosa, eu fico cada vez mais triste, e isso me paralisa, né? Eu não vou Exatamente. para ação. E assim, no momento em que eu agi de uma forma que hoje, então a Clara do passado agiu de uma forma que hoje ela enxerga que não foi boa.
Mas naquele momento que a Clara agiu do passado, ela não tinha o conhecimento que ela tem hoje. Isso. Exatamente. Então não adianta eu ficar perdendo tempo e remoendo por uma coisa que já aconteceu. Então, como vocês estão falando, tá, daqui para frente eu preciso mudar o meu comportamento financeiro, senão meu resultado vai ser sempre o mesmo. Uhum. Se eu não fizer algo diferente, Vai ser vai ser sempre sempre a mesma roda, a mesma Exato. roda e o mesmo resultado. sair desse ciclo. Então, para sair desse ciclo, eu preciso de quê? Como vocês já falaram, de autoconhecimento, de autocuidado, de autopercepção, Uhum. de se entender melhor. Então, agora, bom, não vou perder mais tempo com a culpa do passado, que já Sim. foi. O Exatamente. que Vou eu vou fazer aprender. daqui para frente? É Porque você acolher uma coisa que você fez, que efetivamente você com o considera conhecimento hoje. que você tinha naquela época, Exatamente. E você acolhe isso, encara de frente, você quer mudar? Vamos lá, vamos porque encarar o de frente. futuro vai ser diferente se eu construir ele Isso. agora. Agora. Agora, fazendo diferente. Então, daí a Exato. importância da consultoria financeira, da terapia voltada para finanças, de você se conhecer, de você entender, porque não Isso. adianta ficar só fazendo Porque planilha, controle. interfere, né, claro, interfere muito nas relações, né? A culpa, a questão a culpa em relação às finanças pessoais, ela interfere diretamente na sua relação com o outro e na sua relação com você mesmo. Então, é importante você saber que se você tem uma vida financeira equilibrada, saudável e feliz, muito provavelmente a sua vida vai estar, de uma maneira geral, podendo, né, atingir esse patamar também de equilíbrio, né, de felicidade, é muito mais fácil. Afinal de contas, a gente vive no mundo material. E se o material não está bem organizado, como é que Tudo a gente vai vai. interferir, né? Exatamente. E vai trazer muito desequilíbrio. E aí que eu queria dar um exemplo de uma vez, né, na mentoria. Uma pessoa me contratou para poder fazer a mentoria, né? A gente começou o primeiro dia, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos falar sobre o seu orçamento. Vamos ver o que é que você está gastando, o que é que você está recebendo. E aí a gente começou a olhar e eu pedia para a pessoa ir colocando as emoções. Isso aqui, por que que consumiu isso? Por que isso? Simplesmente aquilo mexeu tanto com a pessoa que estava fazendo a mentoria que ela não conseguiu seguir naquele momento. Foi muito para ela. Isso acontece muito. E o que a gente. É, exatamente. E o que que acontece? É uma pessoa que às vezes a gente pensa assim, educação financeira é para quem está ganhando bem. Né? Não. Não Educação mesmo. financeira é principalmente para quem está ganhando pouco. A gente começa do pouco para daí Isso. ir, né, crescendo. Escalando. Escalando, exatamente. Então essa pessoa ganha muito bem. Mas ela, quando viu o que é que saía, que era o ralo, a gente chama do ralo, não é que tá indo Uhum. pelo Pelo ralo. ralo. Eram tantas coisas ligadas a emoções mais profundas que naquele momento ela simplesmente não Não tava conseguiu pronta. dar continuidade. Precisou respirar, porque estava, né, se culpando demais. Ela precisou dar uma estabilizada para daí continuar. E assim, eu sempre digo que a gente começa a organizar do pequeno para que quando chegue no grande, você esteja organizado. Porque se você Isso. chega, né, você cresce e evolui financeiramente, tá tudo desorganizado, então não adianta nada. E é muito frágil, né? Quando você está desorganizado financeiramente, tudo é muito frágil. Porque qualquer coisa que aconteça, você pode realmente estar lá em cima, mas ó, caiu. E a E a questão das queda bases, né? Tipo, ter essa base sólida. sólida, exatamente. Então, mesmo ganhando muito bem, tudo vai depender também de como que você está administrando, né? O que sai, o que é que você está gastando, né? Então, eu acho que é basicamente isso. Perfeito, perfeito. Agora, Ana, como você percebe nos seus atendimentos os efeitos emocionais de uma vida financeira desorganizada? Na sua prática? A gente fala assim, efeitos emocionais, mas essas camadas que a gente tem a camada mental, emocional, né, energética, enfim, todas essas camadas sofrem influência quando uma delas está desorganizada. Então, é meramente didático quando a gente fala o efeito emocional de alguma coisa. Então, quando a gente recebe essa pessoa, ela tem emoções, ela tem ansiedade, ela tem, fisicamente, ela tem dores, ela não consegue dormir direito, porque, na verdade, a fluidez econômica, financeira, para o nosso cérebro arcaico, ele entende que é falta de água para a nutrição básica. Porque a gente tem esse cérebro arcaico que faz essas respostas automáticas, né? A gente pensa que a gente evoluiu bastante, mas a gente ainda está rodando coisas muito antigas. Então, quando você imagina, ele tem uma ameaça, ele não tem água para nutrição básica. Ele vai fazer com que seu corpo esteja sempre no dia, no ativo. Ele vai jogar hormônios de estresse para que você tenha um ganho de tempo e resolva essa situação o mais rápido possível. Então, é claro que essa pessoa ela vai estar ansiosa, estressada, nervosa, né? Então, e todas as outras camadas vão sentir isso também, porque você vai começar a ter um mental E atenção, né? conturbado. Aí Também começam as tem efeito dores, né? cascata. Porque assim, a gente precisa tensionar a musculatura para lutar, né? A gente precisa lutar contra uma ameaça. Então, a gente vai ter essa musculatura tensionada
pelo hormônio do estresse que vai ser lançado no nosso corpo. A gente não regenera quando a gente está com um conflito tão grande como a falta de água, quer dizer, falta de dinheiro, falta de fluidez. Então, é um pouco mais profundo do que a gente imagina, separar somente, é minha emoção, não, é você enquanto Inteiro. sistema completo. Normalmente as pessoas vão buscar ajuda porque sentem esse desequilíbrio, às vezes. Ou às vezes até pelo corpo, né? Talvez mais pelo Sim. corpo do que pela emoção. Porque a emoção precisa ter Uhum. uma consciência um pouquinho mais refinada, né? É Pra que- perceber. Mas o corpo tenso, Sim. rígido, né? É que, na verdade, a gente sabe muito bem que a gente está passando por um conflito. Esse do dinheiro é mais explícito, mas são muitos outros. A gente conhece o nosso corpo, a gente entende. Mas às vezes, como ele roda, né? Como a coisa acontece muito no inconsciente e o mundo está puxando a gente para fazer e resolver tantas coisas, ele não sabe definir exatamente o que é que ele está sentindo. E aí o corpo sente. Nesse Mostra. tempo, se você fica muito tempo dessa forma, Nessa você luta interna, né? nessa luta, sim, é uma incoerência, né? Você precisar ter dinheiro para se sustentar é a mesma coisa. Meu cérebro está dizendo, falta água para nutrir seu corpo, corre. Então, assim, muitas vezes eu atuo na parte energética primeiro, para poder equilibrar isso, para que a pessoa tenha melhores percepções, porque o meu mental, junto com a minha emoção, ele vai criar uma percepção, ele vai atuar no nosso cérebro e no nosso corpo. É todo um efeito cascata. Então, se eu mexo em uma das camadas, a outra camada estabiliza para que você tenha melhores percepções e para que você consiga achar a solução. Porque como vira uma bola de neve tudo isso, a sensação é você não dormir direito, é você ficar com pensamentos repetitivos, porque você está buscando. E o cérebro, ele quer que você busque o mais rápido Se possível. vira, né? Te vira, malandro, porque você precisa viver. Você precisa Sim. sobreviver. Você precisa sobreviver. É vital. A água é vital, o dinheiro é vital, né? É a correlação que o cérebro consegue fazer. E eu queria só pegar esse gancho aí que ela falou, que o dinheiro é vital. E sim, a gente vive num mundo material. Por mais que a gente cuide do espiritual, mas aqui nesse mundo, na Terra, é o dinheiro que faz as coisas se movimentarem. Então, às vezes também a gente olha para o nosso dinheiro e o querer ganhar mais e tudo isso com um certo preconceito. E na verdade, o dinheiro é ele que provoca, que sustenta, na verdade, o nosso conforto, né? Que faz com que a gente consiga realizar os nossos sonhos. Então, o dinheiro aqui é fundamental e não é pecado querer dinheiro. É importante entender isso. É. Que não é pecado, mas que é preciso olhar para o dinheiro como ferramenta que traz todo esse, né, conforto, a gente tem acesso a uma saúde melhor, a escolas melhores através do dinheiro, e que ele que sustenta a nossa sobrevivência aqui na Terra. Então não é pecado, não é ruim gostar de ganhar dinheiro, Com certeza, não é é uma ruim. ferramenta. Exatamente, é ele que faz com que a gente esteja aqui vivendo bem. E a gente acaba ficando numa incoerência. Imagina, a luta interna que você falou. Porque eu quero dinheiro, mas Não eu devo. aprendi que eu não Eu não posso posso. querer Aí muito. vem essa crença Por- também, né? É Ancestral, isso, o dinheiro é sujo, é ruim, Isso, raiz de todo mal. É o pecado. Nós viemos, né, uma formação judaico-cristã, onde você querer muito é pecado, né? Aquela coisa assim. Sim. Tudo é pecado, porque acaba controlando mais a gente, né? E aí a gente fica numa incoerência, a gente precisa, o nosso corpo mesmo, precisa estar na Terra, precisa ter esse dinheiro, precisa viver, e ao mesmo tempo, não, mas eu tenho que ser menos. E aí essa incoerência faz com que a gente não vá para frente. Não É um conflito consegue, interno. é um conflito interno. Muitas pessoas vivem a vida inteira sem nem perceber esse conflito, né? É, Sem a perceber que maioria. esse conflito existe. Então, o quanto é importante a gente estar falando sobre isso também, Uhum. né? E um tema interessante para a gente tratar aqui hoje também é sobre o esgotamento. E burnout, esgotamento mental e energético. Inclusive, muitas vezes aí, na hora que eu percebo que as minhas pacientes estão precisando da questão mais energética, eu encaminho para as meninas, né? Para mim, comigo fica a psicoterapia, e quando eu vejo que o bicho pega, eu encaminho para mim, olha, essa daqui tá precisando mais de Ana, essa daqui tá precisando mais de Cris, né? Nos processos que as meninas trabalham também. Então, a gente sabe que o esgotamento muitas vezes está relacionado a dar conta demais, né? Querer dar conta de tudo. E Uhum. como o dinheiro está envolvido nesse processo? Porque se a pessoa não tiver essa consciência de que eu preciso me organizar em todas as áreas da minha vida, até se eu quero mudar de profissão, se eu quero mudar de trabalho, se Sim. aquele estilo de vida não está sendo adequado para mim naquele momento, eu preciso ter uma estratégia. Então, por isso que a gente trouxe os dois temas juntos, né? Uhum. Grana e esgotamento. É. Então, assim, a gente sabe que o burnout, ela tá aí para todo mundo. A gente sabe que no mundo está explodindo isso, né? Inclusive, a OMS reconhece o burnout como uma síndrome ocupacional. Isso também é um avanço interessante, né? E a energia vital também se exaure nesse processo. Não é só a energia física, a nossa energia vital também.
Então, Ana, como o esgotamento energético se manifesta no corpo de uma forma prática? Eu tenho certeza que chega a muitas pessoas aí, eu inclusive mando um monte de gente nesse sentido aí para você também. O que que a pessoa sente, né? O esgotamento mental é o esgotamento da camada vital também, que é a camada energética também. Então, muitas vezes ela tem aquele cansaço tenso, sabe? Quando a pessoa ela não consegue relaxar, mas ela está extremamente cansada. Ela quer dormir, mas ela não consegue. Às vezes ela tem uma voz, a fala não consegue ter firmeza. Quando eu encontro clientes que estão nessa situação, energeticamente eu não consigo sentir o campo. Fica difícil de sentir o campo dessa pessoa, porque para que ela consiga dar conta de tantas coisas, ela vai dissipando a energia dela. Ela vai meio dissociando, né? Como a gente Sim. fala. Uhum. De Não, si e ela mesma. dissipa a energia, porque assim, dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo, você está jogando energia para todos os lados o tempo todo. E a sua energia está onde a sua atenção está. Como você não está com atenção em você, você está atenção em tudo e todos, você vai esgotar energeticamente e você vai esgotar mentalmente também. Você vai ter um desperdício energético muito grande, você vai ter um cansaço físico exacerbado e muitas vezes você é obrigado a continuar e você não se percebe nesse círculo. Por quê? Porque a gente está treinado para ter hiperperformance o tempo todo. Não é que seja ruim você ter muita performance, alta performance, não é ruim, não. É ótimo, a gente precisa ter, mas não 24 horas. A gente precisa ter o dia e tem a noite. Tudo na Terra, todos os seres vivos têm esse ritmo biológico. E se a gente não respeita esse ritmo, a gente entra num esgotamento físico, mental, energético. E aí você tem as síndromes, as doenças, as patologias todas que somente o medicamento não vai funcionar. Você tem que parar e olhar para você de verdade. Você precisa de um apoio, de uma psicoterapia, de uma terapia energética, para que você, a partir daí, melhore suas percepções, olhe para você e comece a mudar, né? Eu percebo muito isso, assim, no meu próprio processo, né, de burnout, onde eu não tinha tempo de olhar para mim, era só olhando para fora, para fora, Uhum. para fora, e uma das coisas que vinha para mim muito na minha terapia era justamente isso. O quanto de energia você está despendendo para outras coisas, mas para você, e aí eu não malhava, e aí eu não tinha tempo para me olhar, terapia, nem pensar, não tem tempo, né? Você tem que correr ensandecedamente para fazer coisas externas, né? Resultados. Resultado, Sim. E sempre o olhar resultado. Uhum. e olhar para você é tipo perder tempo. Descansar, misericórdia, não existe. Né? Descansar é Ave Maria, perder tempo. Se você para assim um pouco e não faz nada, você tá perdendo Perdendo tempo. tempo. Não Mas nós pode. fomos criadas para isso, né? Não Claro. pode. Sim. E a nossa geração tem muito essa questão. Principalmente Muito. as mulheres. Sim. Tem muito essa questão. São Não pode muitas depender de homem, responsabilidades. né? Você tem que ser um excelente profissional, você tem Uma que ser um excelente excelente... mãe, uma excelente filha, você tem que ser independente, uma excelente. Exatamente. Não dependa de ninguém. Excelência em tudo. E vá correndo atrás, vá correndo. Igual como se fosse. Hoje eu tenho clareza que se eu olhar pra minha vida, pra eu do passado, é como se eu tivesse um ratinho, sabe? Um hamsterzinho Sei. correndo ali numa Uhum. roda, que eu não sabia pra onde eu tava rodando, só tava rodando, ensandecidamente, né? Então, assim, o quanto é perigoso a gente não se olhar, não se perceber, não observar nosso corpo. E o quanto que várias terapias unidas podem nos Sim. ajudar, né? Não é só Som. psicoterapia, né? Não é só atividade física, não é só terapias energéticas, é o conjunto disso. Exatamente. Sim, cada Esse- momento Em muda. momentos que você E precisa de quando cada um. chega para mim uma pessoa em esgotamento, eu sempre trago isso, né? Como é que tá a sua atividade física? Como é que Sua tá? alimentação. Como é que tá a sua alimentação? Como é que tá aqui a parte energética? Será que não faz sentido a gente entrar agora com o processo energético? Porque assim, às vezes a pessoa tá tão esgotada, cansada, que não adianta muito só a psicoterapia. A gente tem que aliar as duas É, coisas. porque a pessoa está precisando de nutrição. Exatamente. Naquele momento, Energia. nutrir a energia, nutrir o mental de uma forma como artes, né? Como às vezes a pessoa nunca vai num cinema, nunca vai num teatro, não tem contato com absolutamente nada. Então, nutrir esse lado, nutrir o seu físico com atividade física, se nutrir com a Nutrir sua de prazer. alimentação, se nutrir Nutrir também o lado lúdico. exatamente, é De essa leve, questão de de pensar em outras fazer coisas, né? isso. De não só trabalho. É porque Não assim, adianta. você já Na verdade, percebeu não chega em lugar nenhum. que a gente tem, a sociedade aqui, a gente tem eu digo que é preconceito de chakra. Os chakras que fazem atividade mental. Se você tem uma atividade mental muito exacerbada e você está cansado, você está muito cansado, mas você faz. É porque a minha atividade mental é alta. Porque eu tenho É um muita atividade status. mental. trabalho, Então muito você tem trabalho. um status, né?
E aí, e os outros chakras, e as outras energias que você precisa, as outras camadas, Sim. cadê? Toda camada sutil intuição não é nada. A arte, para É. quê? Mas só que você está nutrindo outras camadas sutis que vão te dar energia para poder ter mais performance. Você está aceitando ficar no silêncio, introspectiva, descansar também, A pausa, né? a pausa, que é onde você Importante. vai ter a criatividade, né? A Uhum. criatividade fundamental, mas isso não é valorizado. Não. Então, eu preciso... Inclusive, nem é bem visto. Não, Não, não É é. terrível, é tipo preguiça. É muito mais fácil Entendeu? você conseguir manipular o ser humano enquanto ele está nesse estado de, como você falou, a roda do ratinho que está correndo atrás, correndo Não atrás, dá pra correndo atrás. pensar. Não dá tempo porque ele pensa no trabalho, pensa no outro, pensa aqui, vai pensando em tudo e não pensa em si. A pausa não acontece. O momento em que você vai criar, para que criar? Para que perceber o que está acontecendo no mundo, se eu posso ter pessoas que somente vão Vão rodar a roda? Sim. Vão fazer a roda girar daquele jeito que é Porque- interessante para mim. Exatamente, porque quando você para e você observa, você tem os insights, você se conecta com suas camadas, seus arquétipos, suas camadas supramentais, você tem a possibilidade de analisar o que você está vivendo. Isso não está bom para mim, eu vou mudar sim. Mas se você não tiver a pausa, vai, você não para raciocinar e a roda continua girando. O que é Do- muito bom. Para É para alguns. para Pra uns. alguns, Não para Inclusive, gente. essa questão que ela tá falando da roda de quem não para, eu estava fazendo até um workshop esses dias sobre como a inteligência artificial vai influenciar nas profissões, né? Hum. E, inclusive, isso é muito interessante, porque se a gente vai nessa Eu fazer questão também, amiga. da roda, você também, Também, amiga, amiga. nosso currículo é muito parecido. Por isso que eu ia. E o legal é que ninguém combina, ninguém fala, vou fazer. aleatório. nananã. Meu Deus do céu, vamos fazer esse curso, aí quando Não, vai ver, simplesmente está fazendo. coincidência. Não, Clarinha e eu também temos as coisas, né? Letras hebraicas, eu quero Também também. tá fazendo, ela, Clara. ela quer, eu Ela- já passei você para vai- ela. Muito Deus. E a gente interessante. conversando no A gente vai telefone sobre o conversando. podcast, 1 hora de ligação. É assim. Se deixar, é aqui a Muita vida toda. Não, sintonia. imagine que vocês estão falando uma hora. Eu e Cintia não. Não, né? Não, mas a gente não fala sempre isso. Não, foi nesse dia, porque a gente estava Foi um conversando dia sobre pontual. o A podcast. gente vai ter que né? começar a falar agora, viu? Precisamos. Marca aí Vamos uma hora. ligar mais. Melhor. E aí, eu falando, e eu com um desejo de aprender mais sobre cabala, por exemplo, e a Aninha me Olha. falando que estudou cabala, enfim, doidei. Né? Eu falei, velho, me passa isso aí. Chegou pra mim, falei que meu marido, Neurociência também, não foi? a gente combinando ao mesmo tempo praticamente, combinando energeticamente, né? No campo sutil. Eu acho que a gente se Eu acho que a gente. encontra. Eu acho. também Se acho. encontra. Só acho. Fora do corpo. Gente, Ó, vamos só fazer um pode. negócio assim. Olha, sabe o que, é que eu vi aí no Astral? Eles falam, sabe o que, é que eu vi? Um curso sobre isso. Vamos fazer. Vamos Vamos. fazer. Você vai lá e Pascal e a gente segue, né? E só voltando a essa questão da inteligência artificial, é que isso, essa parte do sentir e da percepção é o que vai nos diferenciar das máquinas, dos robôs no futuro, né? Exatamente. Que é o futuro que já está acontecendo agora também, E né? bem rápido. Exatamente. Então, assim, essa autopercepção. Eu acho que é o ponto, autopercepção, autoconhecimento, é extremamente importante para nos diferenciar. E é isso que vai trazer a diferença nas relações profissionais também. Não, e as máquinas, elas não vão conseguir ter criatividade fundamental. Quem tem Sim. criatividade fundamental é quem acessa planos superiores de locais onde de inconsciente coletivo, por exemplo, de arquétipos, por exemplo, Sim. arquétipo de poder, de prazer, de amor, enfim. A gente, ser humano, a gente consegue, mas a gente precisa parar para conter, sabe? Se esperar um pouco, dar o nosso tempo e não ficar rodando a roda o tempo inteiro. Aí a gente vai conseguir se diferenciar, senão a gente vai ficar atrás das máquinas. Com Porque a certeza. gente não tem capacidade mental suficiente para ser tão rápido. A inteligência artificial não vai conseguir acessar os registros acásticos. Não Então. vai, ela vai saber o que significa, ela vai conseguir até jogar tarô, viu? Porque tá Aham, jogando tá tarô. O Mas chat GPT tá tá super chat GPT tá jogando jogando tarô. tarô, gente. Mas é Preciso uma, me atualizar disso. mas é uma interpretação que é diferente do sentir. Porque você sente o campo da pessoa. Nenhuma leitura é igual à outra, por mais que a carta seja a mesma. Não. Né? Não Você é, percebe não o que, é, que é aquela diferente. carta tem para dizer para aquela pessoa, o que, que aquele símbolo que o tarot traz tem a dizer para aquela pessoa. É Exato. totalmente Aí diferente. entra a E sua fora, intuição. assim, por exemplo, a leitura que eu faço é diferente da leitura que Cíntia faz. Sim. Talvez da mesma carta, do mesmo arquétipo, do mesmo Com simbolismo, certeza. porque o jeito é E diferente. é a sua ferramenta, é o que É. você consegue acessar. É diferente. Por exemplo, na leitura biológica, é de corpo a corpo. Mas que corpo? Físico e energético. Então, eu consigo encontrar a raiz emocional de alguns comportamentos, de algumas questões das pessoas, que, por exemplo, um colega que vai fazer vai encontrar uma outra coisa, porque eu tenho acesso a isso e ele tem acesso a outra coisa. Uhum. Exatamente. Assim como no tarô. Extremamente importante
tudo isso que a gente está conversando, né? Então, agora vamos para mais uma perguntinha. Continuando nessa questão, né, de esgotamento energético, vamos por essa linha. Eu queria saber, Cris, né, se existe uma relação entre o excesso de responsabilidade financeira e esse esgotamento silencioso, né? Como essa parte financeira entra nessa parte do esgotamento, né, do Sem burnout? dúvida tem a ver, né? Totalmente tem a ver. Eu volto então a falar que a gente vive, e a gente precisa entender isso, estamos no mundo material. É importante a gente cuidar de todas as camadas, do nosso espiritual, das nossas energias, mas a gente está vivendo no mundo material, que o dinheiro é a ferramenta que nos proporciona conforto, que nos proporciona sobrevivência aqui neste mundo, que a gente ainda não está plantando para poder se alimentar. Eu não estou conseguindo ainda Não. fazer isso. Se vocês tiverem, vocês me falam, Nossa. né? Não estou ainda tirando essa. Então, e o excesso de responsabilidade financeira, Cíntia, ela nos leva a um excesso de autocobrança. Quando a gente está numa situação de muita autocobrança, a gente se perde. É como se a gente se perdesse de nós mesmos, tá certo? Então, nessa autocobrança, a gente acaba se fechando, se distanciando. E volta aquela questão da vergonha, né, de você compartilhar com os outros, com outra pessoa, a situação que você está vivendo. Então, o que que acontece? A vergonha, você não consegue, às vezes, dar conta, dizer para o outro o que que você tem, e não consegue dizer assim, olha, eu não estou dando conta disso. Primeiro, se né? fecha e você não consegue partilhar aquela situação que você está vivendo, com muitas dívidas, com muitas cobranças, com É uma situação meio que desesperadora, na verdade, Sim. né? A gente chega, beira-se o desespero. E como você mesmo falou, eu não sei se foi agora que você falou, mas assim, até suicídio. As pessoas chegam até a um ponto de tentar suicídio por conta Sim. de dívidas que não conseguem pagar, não conseguem enxergar um futuro em que elas estejam tranquilas em relação às suas finanças, né? Por conta de tantas questões relacionadas às responsabilidades financeiras, né? E só incrementando o que você está falando, eu acho que, inclusive, essa questão da responsabilidade financeira, eu ouso a dizer que ela é um dos fatores principais para chegar a esse esgotamento. Sim, Sim. Porque sem dúvida. o queijo da roda ali do ratinho. O queijo é o É dinheiro, aquilo né? que Que tá ali, você a gente tá almeja. rodando para chegar nisso, Que é o né? básico, né? A sua A sobrevivência. sobrevivência. E aí, essa relação tão difícil, né, com o dinheiro, na verdade, a gente acaba vivendo, trabalhando e vivendo para pagar dívida, só correndo atrás de dinheiro para pagar boleto. O dinheiro, ele chega num ponto em que você não utiliza ele para o seu bem-estar, para o seu Sim. sonho. Ele é para pagar dívida, basicamente. Então, uma pessoa que tem muitas responsabilidades financeiras, claro que ela vai cair no esgotamento emocional. Lógico, porque ela não vai ver, ela só vai correr atrás. Volta à história do ratinho que está correndo atrás o tempo inteiro, né? E aí a pessoa não consegue economizar, nunca consegue ter uma reserva, nunca consegue atingir seus sonhos, né? Conquistar aquilo que ela almeja e Fica mais ansiosa. fica E muito aí, com isso, gasta ansiosa, mais. Clara. E aí isso é um ciclo. É um ciclo, porque ela não sabe de onde está vindo aquilo e acaba querendo gastar, porque é compra. Na verdade, o ato de comprar, às vezes, traz pra gente Aquela uma sensação Pequeno alegria. prazer, a né? Um pequeno dopamina prazer. barata, que nem sempre é barata, Nem né? sempre, nem sempre. Às vezes você é mostra. parcelado em várias vezes. E às vezes você mostra o que você comprou pro outro. Tem isso também. Sim, e aí dá aquele Esse é o ânimo, grande, aquela é a coisinha grande boa. questão. Essa aí é que é a grande questão. E que, na verdade, eu ouso dizer que o nosso povo brasileiro, acho que 80% passa por isso, está nas Sim, dívidas por conta de status. sim, porque olha que fulano comprou um celular assim, Eu também e eu também quero. quero. Mas por que que tá com o iPhone que lançou e o meu ainda é o iPhone 12, é o 10, sei lá quanto? Porque eu posso também, eu trabalho feito uma condenada. Isso, eu Eu trabalho, eu mereço. mereço. Ou eu mereço, leva a gente pra cada lugar terrível, eu mereço. E aí a Merece, eu gente não tenho precisa dúvida que olhar, merece, peraí, não. eu mereço até que ponto aqui e Isso, aonde eu posso chegar? Porque eu não mereço além do que o meu braço alcança. isso é Tem a isso. grande questão. E tem pior. Tem o fato de você estar trabalhando em algum lugar, e aí tem seus iguais, seus pares, né? E aí uma pessoa comprou um iPhone, sei lá. A outra pessoa comprou também, e você não quis. Você percebeu que você não queria ou não precisava. E você começa a receber pressão de todos Você é um eles. ET. Uhum. Exatamente, você é o ET. Porque você não ganha, não? Você não consegue, não. É uma pressão enorme. É. Eu me lembro quando eu comprei o meu carro. Eu troquei de carro na época. Estava trabalhando com engenharia e eu troquei de carro. E aí todo mundo queria ver o meu carro. O meu carro ficava na porta da obra, recebia cimento, recebia chuva, tudo. Então eu comprei um carro simples e eu comprei o mesmo modelo.
A única coisa que eu mudei é que o meu não tinha direção hidráulica. E aí eu me sentindo assim no carro mais chique do mundo com direção hidráulica. E aí, todos os meus pares. Como assim? Por que que você comprou um carro igual? A mesma cor? Você tá querendo disfarçar? Gente, eu nem pensei nisso. Eu só Disfarçando pensei que essa riqueza. tá ganhando, ela ganha bem. Então ela tem que Ela tá gastar o salário escondendo dela dinheiro. todinho pagando o carro e o celular. Por que não? Entende? Por que não? Então é difícil, você nada contra a maré, às vezes, para poder segurar e dizer, não, eu posso ser assim, eu posso ter esse carro, esse celular, Quero porque esse. eu só preciso desse. Ou você poder escolher. Eu posso ter além, mas eu não quero nesse momento. Isso. Né? Exato, É esse gente. poder de escolha, É. exatamente. Eu É Eu você prefiro fazer uma viagem. Não, Eu mas preciso às vezes investir. a pressão é tão É grande, muito né? grande, é muito Tem grande. gente que não consegue sustentar essa pressão e acaba, não, eu tenho que comprar um carro melhor, então eu tenho que seguir, comprar aquele carro do meu colega, aquele celular do colega, preciso morar numa casa assim, pagar um aluguel mais caro e aquilo vai, ó, só gerando despesa, Mais só problemas. gerando problema, Aí, exatamente. falta de autoconhecimento, falta de autopercepção, falta de olhar para. E é isso que O eu autoconhecimento quero. traz segurança pra gente, né, Clara? E a falta de segurança, você não está seguro em si, Sim. com as suas decisões. Você não sabe nem o que você quer. Estão querendo por você. É, Você nem E- pode querer outra coisa. Você não pode querer outra não coisa. pode. E isso a gente já entra em um ponto importante também, né? Que é sobre a questão da clareza emocional e o planejamento. Que, tipo, é algo que é possível, pode ser leve, porque as pessoas pensam que, planejamento e organização é uma coisa rígida. É rígido e eu não quero isso porque eu vou viver engessada. É tanto Não que. vive. É aí que você se Aí que liberta. você encontra. Só que assim, eu sempre explico para as pessoas que às vezes querem fazer a mentoria financeira, a educação financeira, eu explico, ó. No início, você vai precisar anotar tudo, porque a gente está na fase do diagnóstico. Sim. No início, vai precisar ser rígido para depois Uhum. flexibilizar. Isso. E aí as pessoas acham que essa rigidez vai ser para a vida toda. Eu não quero, eu não vou olhar para isso, educação Todo dia tem que financeira. anotar o que eu tô comendo, o que eu tô bebendo, o que eu tô gastando. Não é assim. E aí as Isso é só o pessoas início. acham que não vou fazer porque é muito difícil. Porque esse início você está treinando o seu cérebro para depois criar Perfeito. automação. Isso vai ser automático depois. Mas você nunca vai treinar nada. Você tem o quê? 30, 40, 25 anos que você nunca treinou isso. Então você precisa, bonitinho, igual quando você aprendeu a escrever, olha lá, treinando, Sim. até você conseguir. Quando você consegue hoje em dia, dirigir é rápido, Isso, escrever é rápido. Não sei se tão Exatamente. rápido, para mim é rápido, mas tem gente que não sabe Tem mais gente que não sabe mais escrever. escrever, só sabe Por causa digitar. das Só sabe telas. digitar. Ou então Eu tenho dificuldade de digitar rápido, por exemplo. Eu não consigo digitar rápido, não. Às vezes a pessoa tá falando um monte de coisa bem rápido. Ai, meu Deus do céu, calma aí, peraí, segura aí, que eu tô ainda procurando uma figurinha. Nem achei a figurinha adequada pra essa conversa, tá muito Cadê o rápido. cedilha? Peraí. Como é que eu boto cedilha aqui? Ainda tô me acostumando com o teclado. Mentira, o celular, ó, tem um tempão na mão, mas é porque eu tenho essa dificuldade mesmo. Mas a gente tem que também, essas dificuldades, por exemplo, a gente pode rastrear dentro das dificuldades financeiras. Quais são as suas dificuldades? Como a gente pode melhorar isso? E até qual a ferramenta que você pode utilizar para te ajudar, né? Sim. Dentro disso. Ai, olha, eu sou muito boa de tecnologia. Bora ver um aplicativo que você consiga utilizar ali para esse planejamento. Ah, não sou boa de tecnologia. Use seu papel e caneta. Nada impede. Então, acho Ainda que temos vídeos. Ainda. exatamente como os incas e os astecas, né? Como eu, por exemplo. Enfim, Inclusive, escrever, não é? Os pesquisadores falam que criam muito mais conexões neurais do que só digitar. Então, aproveita para escrever bastante, né? inclusive, hoje em dia, eu estava vendo sobre a escrita intuitiva, né? De você escrever te traz intuições, te traz conexões, te traz, né, insights. Então, justamente esse movimento do sair da tela também é importante para esse momento de conexão interna, né? Quando você faz arte, qualquer que seja, aí você fala assim: ah, mas eu não sei escrever, eu não escrevo muito bem. Não tem problema, você não precisa divulgar. É para você. Porque naquele momento você se conecta com a camada supramental, camada dos arquétipos, das intuições, dos insights. E aí você vai liberando essa camada para ter a tal da criatividade Sim. fundamental, né? E aí as pessoas não fazem arte porque não são boas, porque tem a performance exacerbada, né? E não tem tempo também. Não Ah, tem sim, tempo. É pelo porque amor de a Deus. arte é sempre dito menor, né? Tudo que foi sutil, né? Ritual não pode fazer porque Não dá tempo. não dá tempo, não pode, é antigo. Se conectar com a intuição Se também. conectar com a intuição é péssimo, Péssimo. porque
Pra quê? O que é isso? Não existe. Tem tanta coisa pra fazer, planilhas pra resolver. Bora fazer os números. Meu mental é Abre o Excel. Abre o Excel, meu mental é maravilhoso. Mas você tem que ajudar as coisas a acontecerem. E aí você tem ideias novas. Às vezes você está numa situação onde você não tem grana. Nesse momento onde você está se observando, pintando alguma coisa, escrevendo, cantando, assistindo a uma peça de teatro, Dançando. dançando. Olha, eu puxei a brasa. Dançando. Aí você acalma a sua mente e aí vem a ideia. Pô, vou fazer isso. Quantas pessoas chegaram na dança, por exemplo, e decidiram fazer chale? Então, muito bem, de Então, repente, eles Costurando, né? costurando. lenços de quadril, como é crochê, É, roupas de dança do ventre, né? E aí acaba que criam um ateliê. porque aí E a você grana abre a entra. E a graninha vai Sim, foi fazer ali um hobby pra dançar e e já descobriu que pode, um né? talento, né? um talento, um novo negócio, uma forma de fluir melhor. Sim. E tem uma frase que eu quero trazer aqui para ajudar nessa reflexão da gente. Quando a mente está clara, as decisões fluem. Quando o emocional está em paz, o dinheiro não vira vilão, Uhum. né? Então, eu acho que é justamente essa questão do fluir, da gente deixar fluir essa parte interior, né? Para que também a gente consiga olhar para essa base. Não é só o mental, porque quando a gente fica também só no planejar, planilha, financeiro, número, a gente não entra na causa ali, né? No que realmente gerou tudo isso. Sim. E agora eu vou fazer mais uma pergunta para Cris. Vamos lá. Perguntadeira ela. Essa Cíntia é muito perguntadeira. Cris, por onde começar quando a pessoa quer sair do caos financeiro, mas está emocionalmente esgotada? É complicado, né, Cíntia? Por onde começar? Então, sempre começar pelo pequenininho. O que é que eu posso fazer hoje, né? Pelo pequeno, assim, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai olhar para o nosso orçamento, vai colocar tudo que a gente recebe de dinheiro, todas as nossas entradas, e escrever mesmo, tá, gente? Pega papel e caneta e Peguem a escrever. dica, viu? Pega a dica, vai escrevendo. E, principalmente, olhar para tudo que sai. E aí a gente volta naquela questão, olhar tudo que sai. O que é que eu comprei hoje? Eu consumi isso e isso. Não é para ficar para sempre, como Cíntia já falou. É só o início. Começa pequeno. Então, vamos lá. Principalmente as dívidas e as despesas, a gente precisa olhar com carinho para a gente. Então, com gentileza, porque às vezes a gente começa ali a dizer, eu gastei com isso, ai meu Deus, por que que eu gastei com isso? Mais um iFood, né? Mais uma comida que eu pedi, para quê? E aí a gente vai entender qual a emoção que estava ali por trás, quando você comprou, quando você pediu aquela comida, quando você, né, fez aquela aquisição. Volta novamente para esse ponto. Então, às vezes, a emoção vem e aí vem a culpa. Mas por que que eu pedi de novo? Mais uma vez, meu dinheiro está indo embora. Calma. É não ir para os extremos, nem 8 nem Em 80, 80. né? Vai devagar, vai com gentileza, vai entendendo que você ali está só olhando o que aconteceu e que daqui para frente a tendência é melhorar, Sim. né? Então, tente sempre lembrar, quando você identificar uma despesa, tente sempre lembrar o que é que te levou, qual foi a emoção que estava presente naquele momento. E aí, identificando aquela emoção, né, com gentileza, não se culpe. Mas coloque. E aí você vai começar ali a entender que algumas despesas foram feitas desnecessariamente para suprir carências, na verdade, Sim. carências que estavam ali presentes, e você começa então a entender o porquê que você gastou, né? A partir da emoção é que a gente chega, então, à razão, né? Ao comportamento, o E que que a foi gente feito. pode começar a recalcular a A rota. rota. É a partir daí, se a gente não olha, a partir do pequeno, a gente não vai para lugar nenhum. Não adianta olhar, agora eu quero baixar a conta do meu cartão. Como que você vai baixar a fatura do cartão se você nem sabe com o que gastou? Se você não sabe por que você gastou. Então, primeiro é saber por que você gastou. Quando você lembrar, que às vezes a gente não lembra, né? Da emoção que estava ali presente Sim. naquele momento. Então, quando você lembrar o porquê que você gastou, o que te levou a gastar aquilo, aí começa assim o seu processo de autoconhecimento. Só assim. É o início de tudo. E só assim. E a partir daí é que você vai começar a ter o seu autocuidado financeiro. Então, não comece achando que você vai diminuir fatura de cartão sem comprar, se travando, se Ou travando. aquela coisa drástica. Vou pegar lá o O cartão, cartão vou eu vou cortar, cortar e nunca mais eu vou olhar. Em alguns casos pode Porque até ajudar, mas não é ajuda. isso. Mas assim, eu já tive uma cliente que jogou o cartão fora, não usava cartão. E aí ela começou a fazer dívida através do caderninho.
Ou seja, as Fiado? pessoas. Isso. O que O acontecia? famoso fiado. Ela tinha uma compulsão por compras de um Uhum. determinado item, que era perfume. Uhum. E aí, o que aconteceu? Ela comprava das pessoas que confiavam nela. Então, ela tinha confiança naquela Entendi. pessoa. Eram amigos que Precisava do vendiam. cartão. Não Não adiantou nada. precisava, mas Porque parcelava. Tome conseguia parcela. driblar sem o cartão. Sem o cartão. E aí, eu fiquei super feliz quando ela me falou assim: não use cartão de crédito. Eu, que maravilha, uma pessoa consciente. Mas quando ela me mostrou as dívidas, né? Usa o caderninho. Uso os caderninhos. Tenho dívida com Joana, com Márcio, com Teodoro, com todo mundo. Ela tinha dívidas e chegavam assim a dívidas imensas. Cada compra de R$ 2.000, que eram perfumes, né? Bem Maravilhosos. maravilhosos. E eu fiquei, nossa senhora, o que que eu faço? Que ela não usa cartão. Não tem nem como quebrar. Vamos então, Vamos quebrar a caneta e o caderninho. Vamos Sem quebrar esse caneta certa. caderninho. E Ela é vamos facilitadora tratar, mental. e vamos tratar dessa compulsão, dessa questão que era uma carência. Ela foi identificando, né, a carência que Sim. ela tinha, por que que ela comprava aquele perfume. E identificou, olha, foi muito interessante, que foi pela perda de um filho. Interessante. O luto tem Muito. muita ligação com compulsão. Olha, É alimentar, é financeiro. É impressionante isso. É. Porque o vazio que vai trazendo, e eu não sei lidar emocionalmente com isso. Com Aí o que que Preciso acontece? preencher. Preciso preencher com alguma coisa. Aí eu Nossa. compro, aí eu como, aí eu jogo. muito dinheiro com comida indo embora, também Muita acontecia compulsão. isso. Interessante E ela isso. identificou, e quando ela identificou, ela falou assim, realmente, eu cuido dos meus perfumes como se fossem filhos meus. Nossa, Quando eu que olho para eles, profundo foi isso, muito viu? profundo, Muito foi muito profundo. E profundo. você pensa, é uma besteira, educação financeira. Não é Olha onde chegou. só onde chegou. Gente, isso é um insight extremamente importante. Foi forte, foi bem Valeu. forte. E aí ela identificou, mas o importante é que ela identificou, né? Onde é que estava a dor. E conseguiu. E foi conseguindo, aos pouquinhos, Uhum. fazer renda extra, foi se adaptando a tudo, Sim. Olha que foi maravilha. desenvolvendo, foi colocando as finanças todas bonitinhas. E aí pronto. Eu não E aí estou tendo cresceu. contato. E aí E cresceu. aí cresceu, evoluiu. Ficou grandinha. Então pode ser que você, nesse momento, esteja passando por alguma questão financeira também. E esteja refletindo sobre tudo isso aqui. Cris deu um passo a passo incrível, maravilhoso. Um tesouro, ouro. Pega esse ouro aí pra você e veja. E aplique na sua própria vida. Aos pouquinhos, colocando ali, observando o que é que você tá fazendo. Porque a gente faz isso inconscientemente. Quando a bomba estoura, meu Deus, como foi? Eu nem sei como foi, não vi. Porque não teve Exatamente. percepção E eu e se observar, né? Durante as compras. Isso. E tem uma outra questão também, Clarinha, que é assim, se você não está conseguindo fazer sozinha, não hesite em contratar um profissional para te Busca ajudar, ajuda. pedir ajuda, e ajuda profissional mesmo, né? Uma mentora financeira, alguém que te auxilie e que te dê um suporte, porque às vezes sozinho a gente não consegue mesmo. E se não conseguir sozinho, tudo bem também. Tudo bem também. As profissionais estão aí para te ajudar. Tem duas Isso. excelentes aqui, ó. Né? Então, Pegar Inclusive, você pela mão. Pega até pela essa mão. questão de dizer assim, mas eu só consegui enxergar quando a bomba estourou. Ok, estourou a bomba, bora pegar buscar. os caquinhos e vamos reconstruir. Não significa também que a gente só deve olhar antes de acontecer. Pode ser que você só Já esteja perceba vendo. quando a bomba estourar, Estourar. mas sempre é Sim. possível melhorar. Sempre há tempo, sempre é tempo. Sempre há tempo. Sempre há tempo. Uhum. Estávamos já falando a respeito disso, mas está aqui nas nossas reflexões, né, do que a gente queria trazer para hoje, é como é que a Aninha percebe como o autoconhecimento emocional ajuda na relação com o dinheiro e com as escolhas da vida. Então, além do Sim. dinheiro, das escolhas da vida. Encontrar a raiz emocional dos nossos comportamentos, ela é fundamental para seguir a vida, ganhando dinheiro, tendo boas relações. Só que às vezes as coisas estão nos nossos ancestrais. Que coisas são essas? São programas biológicos de sobrevivência, programas arcaicos, que eles vivenciaram situações e deixaram a dica para a gente: se você precisar disso, né, vivenciar uma situação, eu já sei resolver bem rapidinho, e aí eu ligo o programa que te dá também um comportamento. Só que naquela época dos seus ancestrais, pode ser que tenha sido muito importante aquele comportamento, que ele é totalmente inconsciente, porque ele é reação rápida. Aquela época, eles usaram muito bem de alguma forma. Nós estamos vivenciando uma outra época e não estamos vivendo como os nossos ancestrais, sem saber exatamente, sem trazer para a consciência e saber que isso não é mais necessário. Nem útil, né, para Nem é agora. útil nem necessário. Nossos programas não são ruins, eles são maravilhosos. Eles fazem com que a gente viva a nossa vida, né? Tenha nossos comportamentos. Mas às vezes, esse não precisa mais. Por exemplo, digamos que uma pessoa tenha vontade de sair para trabalhar, sair de casa, viajar, era necessário para ela crescer financeiramente, uma mulher.
um ancestral, vários ancestrais dessa mulher tiveram dificuldades de sair de casa, de ter independência. Porque você lembra, as mulheres independentes já foram meio que queimadas aí, né? Então era meio perigoso você querer isso. Só que hoje é natural, é normal. Mas a minha ancestralidade me trouxe isso. Está rodando totalmente fora da minha consciência um programa que me diz que é perigoso ser independente. E aí eu vou tentar de várias formas, mas o meu corpo vai dizer, meu amor, não vai não, que você vai se queimar. Só que eu não vou ouvir isso. Eu vou fazer coisas diferentes. E aí quando você traz isso para a consciência e consegue entender que não é mais seu, que não precisa mais, que agora eu posso ter novos comportamentos, novas percepções, é libertador. Então, você ter esse autoconhecimento emocional, esse é um domínio que você tem. Você vira rainha em seu próprio reino. Você consegue Sim. escolher em tudo. Em ganhar dinheiro, ou casar, ou mudar de profissão, tudo. Né? A gente consegue ser mais livre. É libertador. Gente, se deixar, a gente fica aqui, tipo, 5 horas, Ah, 10 não horas pode, não? seguidas, né? E eu ia 24 dizer, horas, Conversando. né? 24 horas seguidas aqui, as e eu ia duas, as dizer, meu 4. Deus, como é bom ter amigas inteligentes. Eu fico assim, olhando, elas respondendo, e eu, meu Deus do céu, eu sou privilegiada, eu tenho amigas extremamente inteligentes, e que quando eu preciso, ó, o bicho tá pegando aqui, viu, ó, vamos fazer um Vai, reiki, bora Aninha, ver vai, um Aninha. alinhamento energético, vamos ver um negócio aqui, porque o bicho pegou aqui, viu? Vamos fazer Vamos o fazer SE. uma leitura Minha biológica. filha. Ó, eu tô com dificuldade aqui em uns investimentos, inclusive preciso conversar com você sobre Trocar isso. E é figurinhas. sério, É sério. e é sério, não tô brincando. Vamos Mas conversar. A gente também tem um bocado de gente inteligente, né? Isso, aqui na minha frente, pessoas inteligentes. Imposto de renda, o que é que eu eu Tudo é louca, com a minha amiga aqui. louca, me dê as informações aí, tá acabando o prazo. E aí, já mandou, cadê o documento? Vambora. Então eu quero, desde já, antes da gente passar para uma parte prática, que vai ser maravilhoso, com a nossa querida Ana, queria já desde já agradecer. Foi tão bom esse momento da gente, essa conversa, esse bate-papo, a gente trazer, nascer, botar no mundo esse projeto que veio de uma forma tão natural, né? Junto com as nossas meninas maravilhosas que estão ali nos bastidores. Então, Nossa produção. nossa produção maravilhosa. Perfeito. Chique. Acho Muito, chique, acho muito chique. chique, muito Muito eficiente. chique, gente. Muito eficiente essas meninas. Então, e ter vocês aqui, com certeza, de coração, os primeiros nomes, não foi, assim? Os primeiros Ah, nomes. que Tem que ser, delícia. tem que ser. Engraçado, porque a gente tava aqui no estúdio pra gravar, e aí foi fazer vídeos individuais, né, da gente. E aí, quando a gente foi pro carro, aí eu falei, a gente precisa fazer podcast, que não sei o quê. Mas aqui a gente ia chamar primeiro. Falei, Clarinha, a gente precisa trazer inicialmente Cris e Aninha, porque são tudo a ver com o que a gente está passando e com o tema, com o nosso slogan, além de irmãs terapeutas. Gente, aí ela, meu Deus, tô arrepiada, vai dar certo, não sei o quê. Foi assim. Ah, que As delícia, duas, e gente. aí veio isso se concretizar, né? É tão Gente, bom. É tão... inclusive, teve um momento que eu dei uma viajada aqui, que eu fiquei olhando e falei, gente, tá acontecendo mesmo. Bom, Eu fiquei legal. assim, olhando, e falei, meu Deus, tá acontecendo. Isso é maravilhoso. E poder contar com vocês em tantos momentos da vida, sejam nos bons, nos ruins, nos difíceis, é maravilhoso. Em todos os projetos de dança, de Seja terapia, de dança, de terapia, de podcast, de contabilidade, de finanças. Tudo. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu que agradeço essa oportunidade. E assim, olhar no olhinho de vocês aqui, enquanto a gente está falando sobre finanças, sobre terapia, é muito gostoso. Acho que não teria nada melhor nesse momento para a gente poder viver aqui, nós 4. E que venham próximos episódios juntas também. Vários pilotos Vai além de ser, ó. irmãs terapeutas, né? E aí, E ó, minha mão já tô aqui, ó, na dança e Já, projetos. já um monte de coisa. Então, Aninha, com você, a palavra agora, pra gente passar para essa prática. tá, vamos fazer uma coisa rapidinha, mas que é muito importante e ela também é eficaz, tá? A nossa energia está onde a nossa atenção está, né? Então, vamos botar atenção na gente, vamos fazer 3 ciclos de respiração, coisa rápida, que você pode utilizar isso quando você está ansiosa, querendo tomar uma decisão, algo para dormir também, porque acalma a mente e libera o corpo, tá certo? Então, vou pedir para a gente fazer 3 tipos de respiração. Uma vai ser pélvica, né? Que a gente vai inflar mesmo a barriga. Vamos fazer 5 dessas. Depois a gente vai fazer 10, que vai ser só diafragmática, em 2 tempos. E depois 15 rapidinhas.
e vocês vão me dizer mais ou menos como é que vocês se sentem, tá? Não Tá. precisa fechar olho, quiser fechar, fecha. Põe a mão aqui na pelve e a gente vai fazer em 4 tempos, tá? Eu vou guiar para a gente fazer. Então, vamos inspirar em 4. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4. In. 1, 2, 3, 4. Ex. 1, 2, 3, 4. In. 1, 2, 3, 4. Ex. 1, 2, 3, 4. Preparem 2 tempos e 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não precisa mais inflar a barriga toda, somente diafragmática. E 1, 2, ex. 3, 4. E 1, 2 e 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos comigo aqui rapidinho. E voltando, respira normalmente. Voltando aqui. E aí? O antes e o depois. Meu Deus. Dá uma acalmada assim no pensamento, traz assim para o momento presente, traz até uma ondinha assim, né? Bate na ondinha. Se Ondinha, fizer boa. muito a Eu respiração de um senti tempo. até o céu da boca formigando um pouco Nossa, que assim, ó. A Até que gente- eu tô Eu senti o relaxada. meu ombro soltando. Durante a respiração, ele foi soltando. Relaxamento. É isso, a gente Tão acabou de trazer rápido. energia pra gente. Quanto tempo a gente ficou aqui? Foi muito rápido. Nossa, acho que foi Alguns segundos, sei lá, Dá pra minutos. ir. um minuto e pouco, 2 minutos. Dá pra naquele dia do trabalho ir ali no banheiro rapidinho e fazer isso. Volta outra Dá uma pessoa, você equilibrada aqui no volta seu pro eixo. É isso. Volta ao eixo aqui. Volta ao eixo, né? Isso. Gente, maravilhoso. Top, top. O simples, às vezes, é o mais eficaz. Sim. É o que É o funciona, que funciona. não é? É o que funciona. Gratidão por este momento. Oh, meninas, muito obrigada. Amei. Faz de coração. Amei, a gente vai estar Delícia. muito junto, porque a gente já está conectada, não tem jeito. Sempre estivemos. Sempre. né? Sempre, há muito tempo. Hoje falamos sobre como finanças, energia e saúde emocional estão muito mais ligadas do que você imagina. E se você chegou até aqui, a surpresa prometida foi essa prática linda com Ana, para você ter mais momentos de leveza e conexão. Nos próximos episódios, a gente continua trazendo conversas que conectam mente, corpo, comportamento e propósito. No episódio 3, a gente recebe Gal, que fala sobre como os traumas influenciam nossas escolhas financeiras e a relação com o dinheiro. E Érica, que traz reflexões profundas sobre relacionamentos abusivos dentro do ambiente de trabalho. Um episódio forte, necessário e cheio de caminhos para quem quer romper ciclos e viver com mais consciência. Sempre com convidados especiais e temas que nos ajudam a viver com mais equilíbrio emocional. Então, já segue o podcast e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. E compartilha com alguém que precisa ouvir essa conversa. E conta pra gente lá no Instagram o que mais te tocou nesse episódio. Obrigada, Cris e Ana, por essa conversa tão rica e necessária. Obrigada também à nossa equipe maravilhosa, a Kedma, Yandra, Thalia e Pedro. E até a próxima, pessoal!